Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo os objetos de conhecimento da nossa aula de hoje. A aula 15 traz aí o seguinte: eletrodinâmica, motores e geradores elétricos, importância do consumo consciente e suas implicações. E eletroquímica, pilhas e baterias. E agora a gente observa aí no nosso detalhamento: eletricidade no corpo humano, transmissão de impulsos nervosos e o sistema nervoso, certo? Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai comentar um pouco mais sobre o sistema nervoso, a gente vai compreender um pouco ali dos seus componentes, né, a sua função, né, e a sua importância para o nosso corpo. E aí a gente já começa com essa pergunta aí para a gente já ir pensando um pouquinho, né? Como o cérebro comanda todo o corpo, né? A gente com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente já parou para se perguntar sobre isso, né? Como é que tudo está funcionando? E a gente sabe que é o cérebro que comanda tudo, mas como que ele comanda todo o nosso corpo, né? A gente já observa aí essa imagem, né, do cérebro, justamente nessa região aqui, ó, onde nós temos o encéfalo, né, todo esse conjunto, mas o cérebro, como nós sabemos, aí comandando essas funções, né, que acontecem em todo o nosso corpo. No detalhe, lá naquela imagem redonda, você observa os neurônios, né, que são as células que estão presentes ali no nosso tecido nervoso, né? Então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso ele é responsável, né, por comandar essas atividades aí no nosso corpo. Ou seja, é a forma que a gente vai ter aí de interagir com o nosso ambiente, né, tanto internamente quanto externo, aos estímulos que vêm aí do ambiente, por exemplo. Então, o sistema nervoso ele vai ser o responsável por essa percepção, ele vai interpretar ali essas mensagens, né, e vai dizer como que o restante do nosso corpo ali vai ter que atuar. Então, aí a gente vai observar, né, essa interação com as informações e a tomada ali de decisões, né? Como o nosso corpo pretende reagir nessas regiões, né? Nessas situações, comandados então aí pelo cérebro, certo? Então a gente observa ali, para a gente ter uma visão geral ali, já ir se ambientando no conteúdo dessa aula, o cérebro aí em pleno funcionamento, né? Esse esquema que nos traz ali um pouco dessa representação do cérebro, por exemplo, justamente tendo ali, ó, esses pontinhos que vocês estão visualizando aí na imagem, né, eles representam justamente, né, essas informações, né, acontecendo ali, as transmissões de informações, as sinapses, por exemplo, certo? Muito bem. Então vamos ver aí mais informações sobre o sistema nervoso na próxima imagem. O sistema nervoso é um sistema complexo de órgãos, tecidos e células especializadas responsáveis pelo controle e coordenação, regulando as atividades corporais, né? Então, como eu comentei anteriormente, é um sistema ali que ele vai ter essa função de controlar e coordenar, né, essas atividades do nosso corpo. Ele é constituído por tecido nervoso, permite a comunicação rápida entre diferentes partes do corpo e a resposta a estímulos do ambiente, né? Então, como eu falei, a gente tem essa comunicação ali entre as diferentes partes do nosso corpo, né? A gente vai poder interagir com o nosso ambiente interno, né? Quando a gente sente, por exemplo, fome, né? O nosso cérebro ele vai interpretar e vai te dar ali uma mensagem que o seu corpo está precisando de alimento. Então, a fome ela é justamente esse sinal de que o seu corpo está precisando ali de alimento, né? Precisa de nutrientes para que ele possa continuar as suas atividades. E a outra forma, né, da gente interagir com o nosso ambiente externo é quando a gente percebe situações ali à nossa volta, né? Seja situações de perigo, de pânico, né? Ou até mesmo outras situações relacionadas com a temperatura, né? O frio, o calor, por exemplo, nessa forma que o nosso cérebro vai poder interpretar essas mensagens que a gente recebe ali do ambiente externo e vai permitir, né, com que a gente tenha reações para lidar com essas situações, tá bom? Vamos ver aí mais informações sobre o sistema nervoso. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Os neurônios se comunicam através de sinapses. Por eles, prolongam-se os impulsos nervosos, né? Então, como a gente está observando, o neurônio ele vai ser justamente a célula principal aí desse sistema, né? E aí, como a gente está vendo, é a unidade funcional do sistema nervoso. E esses neurônios eles vão se comunicar
E essa forma de comunicação que acontece entre eles, ela é chamada de sinapse, né? E é onde a gente vai ter a propagação dos impulsos nervosos, que vão passando ali de neurônio para neurônio, né? Até com que chegue aonde essa mensagem precisa ser interpretada. Anatomicamente, o neurônio ele é formado por dendrito, corpo celular e axônio. E a transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito para o axônio. A gente está vendo ali como que é a anatomia, né, desse neurônio, e a gente vai observar agora um esquema para a gente compreender melhor como é o neurônio, né, e como ele está organizado. Então, olha só, nessa imagem, o que você está visualizando ali, ó, é o tecido nervoso. Por quê? Lembra quando nós estudamos lá sobre tecidos, que são o quê? Conjuntos de células, né? Aqui no caso do nosso sistema nervoso, né, esse tecido nervoso especificamente, ele vai ser formado por um conjunto de células, e essas células são os neurônios, né? Como nós já sabemos, é a unidade funcional desse sistema. Então você está observando ali, ó, que tem vários, né? Vários neurônios ali conectados, e aí você está visualizando que está passando ali, ó, né, aquela luzinha entre eles. É justamente a transmissão ali, ó, do impulso nervoso, a informação passando ali de um neurônio para outro, né? Então, essa comunicação ali que acontece, a gente chama de sinapse, certo? Muito bem. Então, como eu disse, para que a gente tenha aí um tecido, a gente vai ter um conjunto de células. E nesse caso, a gente tem um conjunto de neurônios, tá? Então, a gente está visualizando aí, ó, diversos neurônios aí na nossa imagem, fazendo essa transmissão desses impulsos nervosos, né? Para que se tenha ali essa comunicação, tá bom? Então, a gente tem uma visão geral aí do tecido nervoso. Agora, na sequência, a gente observa com mais detalhes um neurônio. Olha só, então a gente vai dar um close aí em um desses neurônios. Olha aí, demos um zoom aí nesse neurônio. Então, olha só. Você acompanha aí comigo quais são essas partes, né, que compõem aí o neurônio. Então, olha só. A gente observa ali na sua estrutura aquelas regiões marcadas ali, ó. Como ele é uma célula, toda célula tem ali a sua membrana celular, né, que é essa estrutura que vai compreender toda a célula, vai envolver toda a célula. E o dendrito, que é justamente essa parte superior, onde a gente tem essa parte maior ali com essas ramificações em volta, certo? Essa espécie de cauda, né, a gente tem ali, ó, marcado aí pra gente, ela é o axônio, né? Então essas informações, elas vão passando de um neurônio para o outro, né, onde a gente tem justamente as sinapses, né? Essa comunicação que vai passando de um para o outro, ok? Ao longo do corpo de todo esse neurônio aí. E aí, a gente observa aí um pouco mais de detalhes essa parte do dendrito, né? Como é uma célula, como nós falamos, nós vamos ter essa membrana celular, e lá nessa região mais interna, a gente observa o núcleo, né? Onde contém ali as informações também dessa célula, que no caso é o nosso neurônio. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Além dos neurônios, a gente vai encontrar aí no nosso tecido nervoso, né, as células da glia, né, que elas não fazem essa transmissão de informações, mas elas são também muito importantes, né, para dar uma proteção e um suporte ali para os neurônios. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre elas. Agora a gente vai comentar um pouco mais sobre a função do sistema nervoso. Observa aí comigo. O sistema nervoso, então, ele tem essa função sensorial, ou seja, ele recebe informações dos órgãos dos sentidos e de receptores sensoriais por todo o corpo, transmitindo essas informações para o processamento, né? Então a gente está visualizando ali essa função sensorial, né? Quando a gente falar de sensorial, está relacionado justamente com os nossos sentidos, né? Seja a visão, o paladar ou o tato também, e a presença desses receptores sensoriais por todo o nosso corpo, né? Se a gente sente, por exemplo, que está calor em um determinado ambiente, é porque a gente tem receptores sensoriais ali na nossa pele, né, que vão interagir aí com o ambiente à nossa volta, transmitindo essas informações ali para que elas sejam processadas. Além dessa função aí sensorial, o nosso sistema nervoso ele vai ter uma função integrativa. Olha só. E aí a gente observa mais funções, então, do nosso sistema nervoso, observando, então, a integrativa. Essa função está relacionada com o quê? Vamos observar. Processa e interpreta as informações sensoriais recebidas
tomando decisões e coordenando respostas apropriadas, né? Então tem essa função também de integrar essas informações ali, porque ele vai processar, interpretar, ele vai ver o que está precisando lá a partir dessas informações sensoriais recebidas, né, que foram recebidas lá por aqueles receptores que a gente viu anteriormente, e aí ele vai tomar essa decisão e coordenar a resposta. Tem também a função motora. Envia comandos motores para os músculos e glândulas, controlando os movimentos voluntários e involuntários, bem como a secreção de hormônios, né? Então, motora está relacionada, como a gente já sabe, com movimentos, né? Tanto os voluntários quanto os involuntários, né? Os voluntários são aqueles que a gente decide fazer. Vou movimentar meu braço agora. Então é um movimento voluntário, né? Que também o meu cérebro ele vai estar coordenando. Mas assim como alguns outros movimentos involuntários, como o batimento do coração, por exemplo, né? Também está relacionado aí com essa função motora. E o nosso sistema nervoso, ele vai estar dividido em algumas partes para facilitar aí também a compreensão e o estudo. A gente vai observar agora, nas próximas imagens, como que acontece essa divisão aí do sistema nervoso. Então, olha só. Primeiro, a gente observa aí o sistema nervoso central. Ele é formado pelo processamento e interpretação de informações sensoriais, além de coordenar as respostas motoras. Então, essa parte aí vocês já compreendem, né? Falamos aí dessas funções sensoriais e também das motoras, né? Elas vão estar relacionadas com o sistema nervoso central, tá bom? Ele que vai processar e interpretar essas informações. A outra divisão do sistema nervoso que a gente observa é o sistema nervoso periférico. Transmite informações sensoriais para o sistema nervoso central e envia comandos motores do sistema nervoso central para os músculos e glândulas. Deu para entender? Então, olha aí. Ele vai transmitir essas informações sensoriais para o sistema nervoso central e também ele envia esses comandos motores do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas, tá? Para a gente compreender melhor como está organizado ali, a gente viu agora na teoria, a gente lê um pouco mais sobre essa divisão, a gente vai visualizar uma imagem que traz ali um esquema do corpo humano, mostrando para a gente um pouco mais dessa divisão do sistema nervoso. Então, olha aí, o sistema nervoso central, né, como o nome já diz, essa região mais central ali do corpo, onde você observa na região ali da cabeça o encéfalo, né, lembrando que o encéfalo vai compreender também o cérebro, né, e outras regiões que a gente vai ver com detalhes daqui a pouco, e a medula espinhal, né, a medula está bem nessa região central ali, ok? Então nós temos o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, né, como o nome já diz, ó, ele vai para outras partes, né, ele sai ali do centro e vai para as outras partes do nosso corpo, porque ele tem componentes como gânglios, nervos e as terminações nervosas, né, que vão chegar até a ponta dos nossos dedos, por exemplo. A gente sabe que nessas regiões a gente tem sensibilidade justamente por causa dessas terminações nervosas, né, o que permite aí o nosso tato. E quem está atuando ali é justamente o sistema nervoso periférico, certo? Vamos ver outra imagem agora com um esquema para a gente entender melhor. O sistema nervoso central ele vai compreender o encéfalo, e o encéfalo nós vamos ter o cérebro, dividido em telencéfalo e diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai se dividir em mesencéfalo, ponte e bulbo. Além do encéfalo, no sistema nervoso central a gente encontra a medula espinhal, ou espinal também, certo? Muito bem. Partindo ali para as outras regiões do nosso corpo, a gente tem o sistema nervoso periférico. Aí nós já vamos ter os gânglios, os nervos, né, que podem ser espinais ou cranianos, e as terminações nervosas, certo? Muito bem. Agora a gente vai observar os principais componentes do sistema nervoso central. Olha aí. O sistema nervoso central ele é composto pela medula espinal, como nós já observamos, e pelo encéfalo. O encéfalo ele vai estar dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vamos observar aí a nossa próxima imagem, que a gente compreende agora onde eles estão localizados. Então, olha aí, na região ali da cabeça, protegido pelo crânio, nós vamos encontrar o encéfalo. E como nós já vimos, o encéfalo ele vai compreender o cérebro, né, o cerebelo e essas outras regiões que a gente está visualizando aí na imagem, ó, de encéfalo, né, a ponte, tudo bem.
Na sequência, nessa parte destacada ali de laranja ali na nossa imagem, a gente tem, né, a medula espinhal, né, o começo ali da medula espinhal ou espinal, certo? Então a gente tem o nosso sistema nervoso central, ok? Muito bem. Agora a gente vai observar com detalhes cada um desses componentes, um pouco mais ali de informações sobre eles. Vamos ver os principais componentes do SNC, né, o sistema nervoso central, começando aí pelo cérebro. O cérebro, ele está relacionado com a maioria das funções do organismo, como a recepção de informações visuais nos vertebrados, movimentos do corpo que requerem coordenação de grande número de partes do corpo, e o cérebro ele encontra-se protegido pelas meninges, pia mater, dura mater e aracnoide, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. Então, olha só, lembra que nós falamos, né, que o nosso encéfalo ele vai estar nessa região da cabeça protegido ali pelo crânio, né? Ele fica localizado dentro da caixa craniana. Por quê? Porque é um órgão muito sensível, né? Muito frágil e que comanda ali o nosso corpo. Então é importante que ele tenha essa proteção. Então a gente visualiza aí nessa imagem. A gente tem essa primeira camada mais clarinha que é o osso, né? Justamente o osso ali do crânio, certo? Mais para dentro, à medida que a gente vai adentrando ali essa estrutura, até a gente chegar ali no cérebro, a gente encontra as meninges, certo? Que são essas membranas ali que vão proteger o nosso cérebro. Elas vão funcionar ali como uma proteção entre o crânio, que é um osso, e o cérebro. E aí elas vão ser divididas em dura mater, aracnoide e pia mater, tá? E aí a gente tem também ali ó, a presença de vasos sanguíneos, né? Porque é importante chegar sangue também nessa região aí do cérebro, certo? Vocês já ouviram falar em meningite? A meningite ela é uma inflamação que acontece nessa região. Ó. É uma inflamação das meninges, né? Por isso o nome meningite. It quer dizer inflamação. E é justamente acontece aí nas meninges, né? Que pode ser uma inflamação causada ali por vírus, bactérias, né? Fungos, por exemplo. Ok? Muito bem. E aí, dando sequência ao nosso estudo do sistema nervoso, a gente vai observar agora um outro componente do sistema nervoso central, que é o cerebelo. E o cerebelo ele vai ser responsável pelo controle motor. Pesquisas recentes sugerem que a principal função do cerebelo seja a coordenação sensorial e não só o controle motor, né? Até um certo tempo a gente acreditava que a função aí do cerebelo era comandar aí o nosso equilíbrio, né? E o tônus muscular, por exemplo. Mas a gente pôde observar, né, que pesquisas recentes sugerem aí, como a gente retorna na nossa imagem, sugerem que ele tem também outras funções, como a gente pode observar na imagem do cerebelo ainda, onde a gente tem lá a imagem, né, para a gente ver que, além disso, não só do controle motor, a gente vai ter também a coordenação sensorial. E aí, nessa imagem, você visualiza comigo onde ele está localizado. Então, olha aí. O cérebro está destacado ali de rosa e logo abaixo, essa porção verde, é onde está localizado o cerebelo, ok? Na sequência, a gente observa mais um componente do sistema nervoso central, que é o tronco encefálico. E aí ele vai estar dividido da seguinte forma. A gente vai ter o mesencéfalo, que ele vai estar relacionado com a audição, os reflexos visuais e movimento de tração. A ponte, que ela funciona ali como uma ligação entre várias partes do cérebro, né? Por isso que ela tem esse nome de ponte, porque ela vai fazer essa ligação. E o bulbo, ele controla funções como batimentos cardíacos, respiração e a deglutição, né? Então, muito bem dividido ali o nosso tronco encefálico, né? Toda a região aí do encéfalo, cada um com as suas funções, né? Para não ter confusão ali, todo mundo fazer um controle e tudo funcionar perfeitamente, certo? Na imagem agora a gente observa ali a divisão do tronco encefálico, né? Então olha só, nessas regiões marcadas ali coloridas, a gente pode observar onde eles estão, né? Então nós temos ali o tronco encefálico, marcado de azul a gente tem o mesencéfalo, em amarelo a ponte, que vai fazer aquela ligação, né? E por fim, nessa parte verde, nós temos o bulbo, tá bom? Aí, a continuação disso, nós temos a medula espinhal, que é o próximo componente que a gente observa. A medula espinhal ela é o centro dos arcos reflexos e encontra-se organizada em segmentos, na região cervical, lombar, sacral, caudal, raiz dorsal e ventral.
E ela é uma estrutura subordinada ao cérebro, porém ela pode agir independente dele, né? A gente tem essa função aí, como a gente já observou, né, dela levar informações ali para o encéfalo, funcionando de forma subordinada ao cérebro. Porém, ela também pode agir de forma independente. Quando ela age ali de forma independente, a gente tem os arcos reflexos. A gente também vai comentar um pouco mais sobre isso já já. Então, olha só, agora a gente traz aí um esquema, né, mais um, para a gente entender onde está localizada, né, e como funcionaria a nossa medula espinhal, tá bom? A gente tem uma visão geral aí do nosso sistema nervoso, né, mostrando para a gente lá, ó, na região de cima, a gente observa ali o encéfalo, né, o nosso cérebro coloridinho lá para a gente visualizar, e também a nossa medula espinhal, que vai dessa região ali da cabeça, né, onde a gente tem o encéfalo, percorrendo ali o nosso corpo, né, onde a gente visualiza essa região ali mais central, tá bom? Então vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar, ó. Primeiro a gente tem essa visão dela aqui de frente, ela vai estar localizada dentro dessa região aqui, ó, dentro da nossa coluna vertebral. Vamos virar de costas aqui o boneco, olha só. Então nessa região aí a gente vai ter a nossa medula espinhal, certo? Vamos ver agora mais informações aí, ó, olha só. Então agora a gente tiramos as outras partes, né, demos aí um foco somente nessa região da medula espinhal, para você observar de onde ela começa, né, ali da região do encéfalo, e a sua continuação, tá bom? Protegida aí pelos ossos ali das nossas vértebras também, como a gente está visualizando, tá bom? Então olha aí, agora a gente vai visualizar com um pouco mais de detalhe. A gente fez ali um pequeno recorte, né, dessas vértebras, e aí você observa nessa região onde está localizada essa medula espinhal, tá bom? Dentro ali da coluna vertebral, como a gente está visualizando. E aí, só com mais detalhes, a gente observa ali a medula espinhal, certo? Muito bem. E aí, lembra que nós falamos que ela pode agir de forma né, de forma independente também, né? A gente viu que o cérebro ele vai trazer ali vai comandar, né? Ela vai ter essa função ali de levar informações ali para ele, mas ela também vai agir de forma independente, que é uma resposta mais rápida, que são os atos reflexos medulares. Olha aí. Os atos reflexos medulares, então, são respostas rápidas, involuntárias, que são controladas pela substância cinzenta da medula, antes mesmo de atingir o cérebro, sendo, portanto, importantes na defesa do corpo em situações de emergência, né? Então, às vezes, a gente se coloca em algumas situações e o nosso corpo precisa responder rapidinho ali para que a gente possa evitar danos maiores. Vamos visualizar na próxima imagem um pouco desse arco reflexo. Então, olha só, você tem ali na cozinha um objeto quente, uma panela que está ali no fogo, né? Está super quente. E aí você, às vezes, pode acontecer de você encostar nesse objeto quente. E aí o que acontece, né? A primeira ação que você tem é de retirar a mão, tá? Porque você percebeu ali que estava quente, você retirou a mão de lá. Esse é o arco reflexo, né? Esse primeiro reflexo que a gente tem, que é de tirar a nossa mão dali. Pode ser também, além da panela quente, a gente pode ter um espinho, né? Às vezes a gente pega ali numa flor que tem um espinho, se a gente machuca ali o dedo, a gente tira logo a nossa mão, certo? Esse é um ato reflexo. E quem controla esse ato reflexo é justamente a medula espinhal. Porque, como nós falamos, né, que essa resposta ela tem que ser muito rápida, essa informação ela vai chegar até a medula, né? Ela chega ali até a medula espinhal, certo? E ela já é interpretada daqui da própria medula. Ela não vai chegar lá no cérebro, que é para você não perder muito tempo, porque você precisa tirar a mão super rápido dali. Então você encostou e tirou logo, né? A medula tem esse reflexo, essa interpretação. E quando você sente a dor, né, depois que a gente tira a mão de lá, é que a gente vai sentir que doeu, né, que está dolorido. Quando a gente está sentindo a dor, já é uma resposta ali do cérebro, né? Depois que você tirou a mão de lá, que foi um reflexo da medula, essa informação ela continua percorrendo até ela chegar lá no cérebro. E o cérebro te manda ali aquela dor, que é justamente para você não esquecer mais que você não pode colocar mais a mão ali, porque você pode, né, se queimar ou se cortar, né, se for um objeto pontiagudo, por exemplo. Então esse sentimento, na verdade essa sensação ali da dor, é quando a informação já chegou lá no cérebro e ele te manda ali essa sensação. Mas de tirar a mão rapidamente daquele objeto é um arco reflexo, né, que quem controla é a nossa medula espinhal. Certo?
Muito bem. E aí a gente continua nossos estudos sobre o sistema nervoso. A gente vai observar agora um pouco mais sobre o sistema nervoso periférico, né? Vamos ver as divisões dele. O SNP, né, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático e autônomo. E aí na imagem a gente observa ainda os nervos, né, que compõem ali esse sistema nervoso periférico, né? E aí você visualiza que eles estão presentes por todo o nosso corpo, né? Nas mãos, nas pernas e nos pés também. Então vamos ver essas divisões aí do sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático, né, que é uma divisão aí do sistema nervoso periférico, ele está relacionado com os movimentos voluntários, aqueles que a gente decide realizar. Os neurônios levam a informação do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos, inervando-os diretamente, né? Então, inervando-os é porque a gente tem a presença daqueles nervos, né, que vão chegar lá nos músculos esqueléticos e a gente vai conseguir realizar esses movimentos, né, que são movimentos voluntários, né? Seja um movimento ali dos braços, das pernas, para a gente conseguir caminhar, se locomover, por exemplo. Vamos ver a outra divisão aí do nosso sistema nervoso periférico. Nós temos o sistema nervoso autônomo, e ele atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, tais como ações desempenhadas pelo sistema respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. É importante a gente lembrar que esses sistemas, né, eles vão estar funcionando aí do nosso corpo independente da nossa vontade. A gente não decide a hora que a gente quer respirar, que a gente quer digerir um alimento, né, o que o nosso coração precisa ali estar bombeando sangue para todo o nosso corpo. Por isso que elas são funções involuntárias, né? Elas são controladas ali pelo sistema nervoso autônomo, certo? Vamos ver aí um pouco mais sobre esse sistema ainda. Nesse sistema, há as divisões simpática e parasimpática, as quais geralmente apresentam ações antagônicas, né? Como se uma fosse oposta ali da outra. Enquanto um faz algo, o outro complementa fazendo algo oposto, tá bom? Só para a gente entender um pouco mais sobre essas ações antagônicas. A divisão simpática, ela garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido em alguma situação de estresse, enquanto a parasimpática faz com que o corpo relaxe após essa situação. Então, como eu falei anteriormente, a gente está, às vezes, constantemente expostos ali a situações no nosso dia a dia, onde a gente precisa responder, né? O nosso corpo precisa responder. Às vezes a gente está numa situação de perigo, às vezes fugindo de um cachorro bravo, por exemplo. O que vai acontecer? A gente vai precisar correr, o nosso coração ele vai bater mais rápido nesse momento, porque é uma situação ali de perigo, uma situação de estresse. Então a gente tem a ação da divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Depois que passou o perigo, o cachorro foi para outra rua, o dono prendeu o cachorro, você vai sentar, vai respirar fundo e vai perceber que o seu coração ele vai voltar com seus batimentos ali normais, né? Então esse controle ali, ó, do corpo relaxando após essa situação é a função do sistema nervoso parasimpático. Então, para a gente entender que eles têm essas ações ali antagônicas, né? Enquanto um tem uma resposta imediata ali para você naquela situação de estresse, depois que passou, o outro vai permitir com que o seu coração ali volte ao normal. Senão, já pensou? A gente ia passar o resto do dia depois daquele susto com o coração acelerado? Então é importante ali essa função, né, alternada desses sistemas. Para a gente compreender um pouco mais, né, a gente trouxe aí uma imagem com mais uns exemplos dessas funções realizadas ali pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então você visualiza aí comigo, a gente tem as divisões, né, a divisão parasimpática e a divisão simpática. Então olha lá, enquanto de um lado nós temos a contração das pupilas, do outro nós vamos ter a dilatação das pupilas, né? Então olha aí, a divisão simpática ela vai nos permitir agir em situações de estresse, então pode acontecer momentos de dilatar essa pupila, e aí o que acontece? Contrapartida, depois que passou aquela situação, essa parte parasimpática vai contrair. Temos a inibição da salivação, o relaxamento dos brônquios, né? Vamos ver aí um outro exemplo bem interessante. A gente tem, olha só, o estímulo da liberação de adrenalina. Lembra quando nós falamos também dessa situação ali de estresse, né? Você está fugindo ali daquele cachorro bravo. Vamos trazer o exemplo do cachorro de novo. Você sai correndo. É o teu corpo produzindo ali, liberando
a adrenalina, que é um hormônio que vai nos ajudar a reagir nessa situação de luta ou fuga, né? Então é ele que vai fazer com que os batimentos cardíacos fiquem mais acelerados, dilatação da pupila, por exemplo, é função aí dessa divisão simpática. Depois que passou esse momento de perigo, o que vai acontecer? Nós vamos entrar com a divisão parasimpática, e aí já corta, né? Inibe a produção da adrenalina, que é para o seu corpo voltar ao normal ali, e você se acalmar, né? Relaxar, como a gente pôde observar, certo? Então a gente pôde observar aí um pouco mais, né, dessas funções ali do nosso sistema nervoso e as suas divisões. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula.